E salve aí, rapaziada, aqui quem fala é o Knight e vem trazer esse vídeo explicando o nível de poder do Garp em seu auge e refutando algumas ideias que os fanboys do Garp e a Fandom espalhou sobre ele, né? E vamos aqui porque esse vídeo tá bem interessante e vou explicar porque Monken de Garp não tinha o mesmo nível de Coach Roger. Bem, a gente sabe que Garp e Roger eram rivais diretos, travando inúmeras batalhas. Só que o que muita gente se esquece, né, ou não fala, é que eles travavam essas batalhas até a morte, só que necessariamente eles não são próximos em nível de poder. E a gente tem exemplo disso dentro do mundo de One Piece, com personagens que lutaram em lutas até a morte, só que não são próximos. Um exemplo mais direto e recente disso é Kaido e Big Mom. Kaido e Big Mom travaram uma luta que durou uma noite inteira e que estava afetando toda Onigashima, né, lá no arco de Wano. O próprio Queen ressalta que eles estavam travando uma luta até a morte, mas necessariamente falando, rapaziada, você lutar contra alguém até a morte não implica em uma equidade de poder. Porque, tipo assim, o que as pessoas tentam fazer com o Garp é dizer que por ele e o Roger terem tentado se matar várias vezes, eles seriam próximos. Só que a gente tem de exemplo Kaido e Big Mom. Kaido e Big Mom estavam em uma batalha de luta até a morte, só que eles possuíam um grande abismo de diferença de poder, tá ligado? E mesmo lutando um contra o outro, tentando se matar, ambos não lutaram a sério. Prova disso que eu posso mostrar para vocês é a própria Big Mom admitindo que fazia muito tempo que ela não sentia uma dor tamanha, né? Coisa que ela disse contra Law e Kid. E o Kaido também afirmando que fazia muito tempo que ele não lutava a sério no um contra alguém. Ou seja, mesmo em uma batalha até a morte, né? Os personagens eles podem não lutar a sério um contra o outro. Coisa que as pessoas tentam utilizar para upar o Garp, mas usando de exemplo Kaido e Big Mom, que também são rivais ditos pelo próprio Sengoku, eles não lutaram a sério um contra o outro, mesmo tentando se matar, beleza? Então o argumento de dizer que Garp é igual ao Roger, por ele ter lutado até a morte, né, várias vezes com o Roger, não faz o menor sentido. Eles lutarem até a morte não implica equidade de poder, ok? Tanto que, se vocês forem ler aqui a tradução, o Roger não está falando que lutou contra o Garp até a morte, né? Ele está falando que eles lutaram por muitos anos. E eu considero essa tradução aqui mais correta para o contexto da obra, porque, vamos lá, Garp não tem o mesmo nível do Roger. Mas para iniciar falando disso, eu preciso mostrar para vocês algumas coisas do passado de Monken de Garp e que também demonstram que a sua força não é tão grande quanto a do próprio Gold Roger, beleza? Só iniciando aqui com uma coisinha bem interessante, é que Garp ele era rival direto do Roger na marinha, ou pelo menos ele fazia questão de sempre estar no lugar que o Roger estivesse. A gente tem de ideia isso, né, lá no flashback do Kuma, onde quando o incidente de God Valley estava rolando, mesmo com o Shebek e os piratas Rocks em God Valley, o Garp ele só foi para lá exclusivamente por causa do Roger, beleza? Isso aqui é um fato bem curioso, por causa que a gente nota, né, que o Garp ele se importava muito com a caçada do Roger, tanto que mesmo com o Shebek lá, ele preferiu exclusivamente caçar o Roger, tá ligado? Ele tava nem aí pro Shebek, tanto que ele caçou o Roger. E uma mentira que as pessoas tentam colocar Garp e Roger como iguais é que foram os dois que lutaram contra o Shebek. Só que isso aqui é uma mentira deslavada, beleza? Por causa que dentro do mangá nunca foi dito que Garp e Roger lutaram contra o Shebek. Quando a gente ganha mais detalhes do incidente de God Valley, né, Garp e Roger juntaram suas forças para proteger os dragões celestiais e seus escravos e lutar contra os piratas Rocks, beleza? Contra exclusivamente os piratas Rocks. E tipo assim, não tem em nenhum lugar, em nenhum momento, dizendo que Roger e Garp lutaram contra Shebek. Tanto que lá no flashback do Kuma, a gente somente vê o Rocks, né,
ele começando uma luta com o Roger. Percebam isso, né? Que aqui, ó, espera aí, Rox, você está no meu caminho, Roger. Ou seja, o Rox e o Roger estavam lutando entre si. O Garp não estava ali no meio. E isso é confirmado lá no Road to Loudale, que coloca Rox de Shebeck como adversário do Roger, né? O seu inimigo mais formidável. Então, tipo assim, duas coisas que eu já refutei aqui no vídeo, né? Eu espero que eu tenha mostrado aqui para vocês e vocês tenham entendido. Primeiro, não é porque Garp e Roger lutavam até a morte que eles são equilibrados em poder. E segundo, Garp e Roger lutaram contra os piratas Rox, ok? Piratas Rox. Eles não lutaram juntos contra o Shebeck. Tanto que Shebeck, ele é apenas dito como adversário do Roger. E isso é mais confirmado lá no flashback do Kuma, com o Roger indo bater de frente com o Shebeck. Beleza? Ou seja, dois pontos aqui que eu já queria refutar, ou pelo menos mostrar para vocês, porque eu vejo muitas pessoas tentando upar o Garp com isso, quando realmente, pelo menos para mim, não dá para ser upado somente com isso. Beleza? Agora vamos lá. Outra coisa que tentam upar o nível de poder do Garp, né, tirando sua rivalidade com o Roger e seu encontro com o Shebeck, é o seu título na Marinha. Porque assim, a gente sabe que Monkey D. Garp, ele recebeu várias promoções para virar almirante da Marinha. Só que ele sempre recusava, mesmo alto escalão, realmente querendo que ele virasse um almirante. E assim, o próprio Sengoku, ele acaba explicando que o Garp apenas recusava a posição de almirante devido, né, ao fato que, bem, ele não queria receber ordens diretas dos dragões celestiais, tá ligado? E o que acontece, e que eu já vou falar para vocês, é o seguinte: o Garp, ele só tinha a capacidade, né, de virar almirante, beleza? Por causa que, assim, o que as pessoas tentam argumentar é que o Garp seria o marinheiro mais forte da história, coisa que é mentira. Tanto que, para você subir de cargo na marinha, exclusivamente você precisa de habilidades de combate, competências de combate, beleza? Você precisa de um grande carisma e habilidade de combate, coisa que o Garp só tinha para virar almirante. Perceba que em nenhum momento o Garp foi cotado para virar almirante de frota, né? Porque caso ele fosse, o Sengoku teria falado aqui, por exemplo, que ele teria recusado a posição de almirante e almirante de frota. Porque são posições que precisam de poder, tá ligado? Tanto que o maior exemplo disso que eu posso mostrar para vocês é o próprio almirante de frota atual, o Akainu. Entre Akainu, Aokiji e Kizaru, o Kizaru, ele seria o almirante de frota perfeito, tá ligado? Por causa que esse Busha, ele basicamente apenas se vê como uma engrenagem do sistema, né? O Kizaru, ele não tem querer na sua visão, ou seja, ele seria o almirante de frota mais obediente, por apenas se ver exclusivamente, né, como uma engrenagem. Deixa aqui esse eu carregar que vocês vão conseguir ver. Pronto, aqui ó, o Kizaru, ele apenas se vê como uma engrenagem do sistema, ou seja, dentre esses três, né, que eu acabei de citar, que é o Kiji, Akainu e Kizaru, ele seria o almirante de frota perfeito, o mais obediente. Só que os Goroseis e o próprio Sengoku recomendaram Akainu e Aokiji devido às suas competências em combate, o seu nível de poder ser maior do que o próprio Kizaru. Mesmo que eles fossem mais desobedientes, é um cargo, uma patente militar, que exige mais poder, que exige mais ali determinação, tá ligado? Para você conseguir esmagar os piratas. Coisa que o Kizaru, ele não é tão forte quanto os seus outros companheiros. Já fiz vídeo aqui explicando no canal. Enfim, então o Garp, comprovadamente, em seu auge, ele apenas tinha nível para se tornar almirante, não almirante de frota. Ele nunca foi cotado para virar almirante de frota, porque ele não tinha poder para isso. Porque percebam que mesmo o Garp, ele sendo um cara muito poderoso, ele não tinha nível para bater de frente com o Roger. E isso é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? No caso, eu até agora no vídeo, eu mostrei para vocês que lutar até a morte contra o Roger não é um bom feito.
Kaido e Big Mom lutaram até a morte, e eles têm uma distância colossal em nível de poder. Se vocês não viram, aqui no canal tem vídeo que eu explico sobre isso. Segundo, o Garp nem lutou contra o Shebek. A sua luta foi contra outros piratas Rocks, provavelmente, já que o Shebek ele sempre é explicitado como inimigo do Roger. E terceiro, dentro da marinha, que exige competências de combate para você subir durante os cargos, né? O Garp ele só teve competências o suficiente para se tornar um almirante, coisa que ele recusava para não servir diretamente aos dragões celestiais. Agora vamos lá. Falando mais um pouco sobre o nível de Monkey D. Garp, a gente pode tirar um pouco do nível dele com algumas citações de personagens tão fortes quanto o próprio Garp. Primeiro, vamos ver o que o Roger falava do Garp, né? Quando o Roger, lá no flashback do Oden, ele tinha atacado em uma ilha, ele cita que era para a marinha levar Garp ou Sengoku, já que eles não eram tão divertidos quanto eles. Ou seja, Roger via Garp e Sengoku como uma forma de diversão. E isso aqui é confirmado, e eu posso dizer que realmente é confirmado com o próprio Shiki, beleza? O Leão Dourado. Lá no capítulo 0 de One Piece, o próprio Shiki, ao invadir Marineford, ele cita que nenhum daqueles lixos marinheiros teriam força o suficiente para capturar o Roger. E isso aqui é verdade, porque se você parar para pensar na lógica, beleza? Garp tentou capturar o Roger durante muitos anos e ele sequer conseguiu capturar o Rei dos Piratas, sendo só uma forma de diversão para o Roger, né? Coisa que o próprio Shiki ele confirma, que eles não teriam força o suficiente para capturar o de Roger. E a gente sabe que o próprio Leão Dourado ele era rival direto do Sengoku. Então, por exemplo, o Roger ele fala que era para trazer Garp ou Sengoku. O Shiki conhece a força do Sengoku, conhece também a força do Garp, obviamente, já que eles devem ter se encontrado em God Valley, e mesmo assim, ele diz que eles não tinham poder, né? Ninguém na marinha tinha poder para lidar com o Garp, não, para lidar com o Roger, desculpe. Então, isso já denota um pouco da força do Garp, né? A gente já percebe que personagens top tiers colocam o Garp, né, como apenas uma fonte de diversão e alguém que, mesmo com o Sengoku, né, não tinha um poder individual para capturar o Roger. E outra coisa que confirma isso, beleza? É a própria luta de Sengoku e Garp contra o Shiki. Porque mesmo os dois lutando juntos contra o Leão Dourado, coisa que acontece lá no capítulo 0, eles foram incapazes de, tipo assim, impedir que Marineford fosse destruída. Porque se vocês não lembram, Marineford recebeu danos desastrosos. Eu vou aqui pegar o capítulo 0 para vocês verem comigo, que é uma coisa bem interessante, né? Pera aí. Aqui, rapaziada. O Marineford, ela foi completamente destruída, tanto pela luta entre esses dois, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Abrindo a nova guia. A luta entre esses três destruiu metade de Marineford, ou seja, Garp e Sengoku em seu auge, como o próprio Shiki denota, mesmo lutando juntos, não conseguiram impedir do Shiki destruir metade de Marineford, tá ligado? Coisa que só denota o que o Leão Dourado ele acaba falando. Eles não tinham poder para capturar o Roger de forma solitária, tá ligado? De forma solitária. Mas até agora no vídeo, vocês devem estar pensando o seguinte: beleza, Knight, você falou que batalhas até a morte não upam o Garp não lutou contra o Shebek, ele só tinha nível para se tornar almirante e que ele não tinha poder para capturar o Roger. Então, em que nível você coloca o nosso queridíssimo Monkey D. Garp, né? E eu respondo para vocês, rapaziada. O nível que eu coloco o Garp é do nível de Akainu e Aokiji de Marineford. E espera aí, eu sei que você deve estar agora muito nervoso, mas eu vou tentar explicar para vocês. Primeiro, a gente viu que o Aokiji, durante seu flashback lá em Hashinosu com o Garp, ele conseguiu ter a mesma potência de golpes que o próprio herói da marinha.
perceba que com o passar do tempo, né, o Aokiji vai se equiparando a força dele com o próprio Garp, os dois tendo o mesmo impacto, o mesmo estrondo de golpes com o passar dos anos. E assim, a gente já percebe então que pelo menos o Aokiji ele teria um nível próximo do Garp. E o Akainu, ele é escalado diretamente com o Aokiji, né, já que eles lutaram 10 dias seguidos, de forma completamente equilibrada. Aí vocês devem estar falando, Knight, mas o Akainu tomou pavoro do Barba Branca. E mentira, beleza? Lá em Marineford, o Akainu conseguia parar o Barba Branca com a sua Bizento, beleza? O Barba Branca do início da guerra, ele ainda não estava tão enfraquecido. Ele só não conseguiu utilizar os seus hakis. Tanto que, ainda no início da guerra, ele ainda era chamado de o homem mais forte do mundo. Isso aqui a gente vê pelo próprio Sengoku, que cita que ele ainda é o homem mais forte do mundo, e pelo próprio Vivricat do Barba Branca Velho, né, que coloca ele como o homem mais forte do mundo, né? Vocês percebem aqui o Vivricat em espanhol, que foi a tradução que eu consegui achar, ainda coloca o Barba Branca como o homem mais forte, mesmo velho, mesmo na época de Marineford, o que é uma coisa bem impressionante. Então não, faz sim sentido Akainu e Aokiji terem ali um nível próximo ao do Garp Auge, e o Akainu não apanhou do Barba Branca, já que até aquele momento na sua velhice, ele ainda era o homem mais forte do mundo, tá bom? Confirmado no Vivricat e também pelo próprio Sengoku. Claro que com o passar da guerra, o Barba Branca foi perdendo poder, só que isso foi com o passar da guerra. E detalhe, sempre que o Barba Branca ele utilizava todo o seu poder, ele usava a Muraku Mogiri, coisa que confirmadamente é a única arma capaz do Barba Branca canalizar toda a sua força, né? Então assim, é sim um grande feito quando você parar para pensar, tanto do Akainu quanto do Aokiji se equiparar a essas lendas, e faz com que a gente veja qual era o nível do Garp Auge, beleza? Pelo menos fisicamente falando, em questão de força bruta e resistência, eu acho que o Garp em seu auge, ele estava equiparado com Akainu e Aokiji de Marineford, beleza? Exclusivamente de Marineford. Agora eu sei que vocês devem estar aí falando, Knight, mas espera aí, o Garp velho, ele deu blitz no Aokiji, como ele e o Aokiji são equiparados em poder? E rapaziada, esse aqui foi o Aokiji se segurando, né? Eu fiz um vídeo falando da força do Garp velho e eu explico mais isso. Só que o maior exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: vocês notam que o Aokiji estava se segurando porque ele recebe blitz descaradamente, mas ele só recebe esse blitz por estar se segurando. Por exemplo, o Kaido, ele recebeu o Speed Blitz, se vocês não lembram, o Kaido, beleza? Ele recebeu o Speed Blitz do Zoro Ashura, né? Quando o Zoro ele ativa seu Ashura, ele consegue ali dar um Speed Blitz no Kaido. É claro que na época o Kaido estava se segurando, não estava ainda sério, só que esse mesmo Kaido, quando luta sério, ele consegue na sua forma mais lenta superar o Luffy e Snake, né? Por exemplo. Então, poxa, quando a gente para pensar, quando um personagem não está lutando a sério, todos os seus atributos são nerfados. Prova disso é a velocidade deles, né? Ou seja, pelo Aokiji não estar levando a luta a sério, não está querendo machucar o Garp e está preocupado, ele acaba tendo essa percepção a menos, tá ligado? E recebendo esse Speed Blitz. Não necessariamente o Garp ele é mais forte que o Aokiji. Tanto que lá na época do pré-time skip, tem uma citação que o Aokiji é o marinheiro mais forte. Eu vou pegar aqui para vocês, só me dei um minuto. Aqui, ó, para vocês verem, no capítulo 303 de One Piece, os Goroseis falam que o Aokiji ele era a maior força da marinha, né? O marinheiro mais forte daquela época. Então, você nota que o Garp ele lutou contra o Aokiji completamente casual. Então, mesmo os feitos em Hashinosu contra o Aokiji se segurando, não quer dizer que o Garp velho tem o mesmo nível do Aokiji. E por isso eu tô falando, Aokiji, ele era um almirante da marinha. Cargo esse que o Garp em seu auge foi o único cargo que ele conseguiu ser cotado ser. Por causa que vocês devem lembrar o seguinte,
para virar almirante de frota, você tem que ter competências em combate. O Garp só recusava se tornar almirante. Era a única posição que ele era cotado, beleza? Posição essa que ele negava. E o Aokiji, a gente viu vários momentos, né, ele conseguiu ali se equiparar em força com o Garp auge e também se tornar um almirante, tá ligado? E assim, rapaziada, o Akainu, como eu falei, se escala diretamente com o Aokiji, porque eles lutaram 10 dias em Punk Hazard, né? Então, eu acho justo, né, a gente dizer que, como fãs, o Garp em seu auge, beleza? Ele tenha o mesmo nível de poder que Akainu e Aokiji de Marineford, beleza? Ah, Knight, mas o Garp então seria mais fraco que os Yonkous? Não. O Garp auge, eu consigo ver ele batendo de frente com os Yonkous. Só que, por exemplo, eu acho que ele perde pro Barba Branca, pro Kaido, talvez pro Shanks, pro próprio Sengoku, né? Porque, diferente do Garp, o Sengoku virou almirante de frota e ficou nesse cargo por muitos anos. E mesmo na velhice de ambos, né? O Sengoku ele ainda se demonstrava ser superior ao herói da marinha. Então, assim, acho que na conclusão geral do vídeo, beleza? A gente viu aqui, vamos recapitular, que não é porque Garp e Roger se enfrentavam até a morte que eles fossem equilibrados. Garp não provavelmente lutou com o Shebek, e sim contra outros piratas Rocks. Shebek é exclusivamente um inimigo do Roger. A gente viu que o Garp ele só tinha competências em combate o suficiente para se tornar um almirante da marinha, já que ele não foi cotado para ser almirante de frota em seu auge. E a gente viu que, por questão de lógica, né, mostrando o flashback, mostrando ali o Aokiji e tudo mais, a gente consegue ter uma base para dizer qual é o nível de força do Garp auge, tá ligado? E também a gente tem o próprio Shiki, né, que conhece a força tanto de Roger, Garp e Sengoku, colocando o Garp como alguém incapaz de capturar o Roger, né? E a gente também tem o Garp e o Sengoku lutando juntos, sendo incapazes de parar o Shiki, né? Tanto que o Shiki destruiu metade de Marineford na luta com eles. Mas enfim, rapaziada, pelo menos é isso que eu acho. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!